Do segundo ano, tudo bem com vocês? Nós vamos conhecer um pouquinho hoje sobre estratificação social. Estratificação. A expressão estratificação deriva do estrato, que quer dizer camada. Por estratificação social, entendemos a distribuição de indivíduos e grupos em camadas hierarquicamente superpostos dentro de uma sociedade. Essa distribuição se dá pela posição social dos indivíduos, das atividades que eles exercem e dos papéis que desempenham na estrutura social. Então, olha só, a expressão estratificação, ela deriva do estrato, que quer dizer camada. Por estratificação é entendido a distribuição de indivíduos em grupos, em camadas, hierarquicamente, ou seja, os grandões, né, os ricos, eles sempre se sobressaem. E essa distribuição ela dá pela posição social dos indivíduos, que esses indivíduos ocupam na sociedade. Aqui vem a hierarquia. Aí vem o extrato social, os estratos social mais baixos e os estratos sociais mais elevados, certo? Principais tipos de estratificação social. Estratificação econômica, definida pela posse de bens materiais, fazendo com que haja pessoas ricas, pobres em situação intermediária. Estratificação política, estabelecida pela situação de mando na sociedade entre os grupos que têm poder e os grupos que não têm. Estratificação social, profissional, baseada nos diferentes graus de importância atribuído a cada profissional pela sociedade. Então vamos lá. Na estratificação econômica, ela é defendida pelas pessoas ricas, medianas e pobres. Ou seja, as ricas têm muito dinheiro, os pobres não têm quase nada e a intermediária, que é a mediana. Na estratificação política, ela é estabelecida pela sociedade nos grupos que têm poder. Por exemplo, vamos pegar aí a presidência. A presidência, ela é o mais alto da sociedade, né? Então, na política, o nosso presidente é um ser superior. E esses, que são os deputados, os prefeitos, são subordinados a esse grupo. Então, manda quem? Manda o presidente e obedece os governantes, os prefeitos e assim sucessivamente. A estratificação profissional, que ela baseia nas diferenças de funções. Vamos pegar aí na questão de ensino. O secretário da educação, né? Ele é o ministro da educação, ele é o chefe maior. E as subsecretarias é o chefe menor. E nós, da escola, professores, gestores, são a classe, no caso, baixa, perante, né, no questão do profissional. Então, tem essa diferença aí. É bom vocês ficarem atentos a esses detalhes. A estratificação econômica, o número de pessoas com rendimento mensal em salário mínimo. Então, olha só, mais de um quarto, né, ele vem com o salário
mais ou menos. E aqui, que eu quero chamar a atenção de vocês, olha aqui. Esse aqui, ó, somos nós. Que nós vivemos com a questão de salário mínimo. Olha aí para vocês verem a diferença, né, de percentual. Para alguns autores, o aspecto econômico tem sido mais determinante que outros na caracterização da sociedade moderna. Infelizmente, eu vejo isso aqui como um grande número de desigualdade. Isso sim é uma grande desigualdade nos nossos dias de hoje, porque o grande número é diferente, é muito diferente, é muito grande. Estratificação econômica. Essa imagem com essa imagem. Então, veja, aqui, ó, eles estão tentando, né, sobreviver de uma maneira bem precária. E aqui eles já sobrevivem, né, de uma maneira boa. Então veja bem a diferença de qualidade, né, da estratificação econômica. Uns têm tantos, né, e outros sem nada. Estratificação profissional. Teoricamente, algumas profissões estão mais acessíveis a um tipo de classe social. Então, veja bem, no nosso meio, nós temos aqui várias classes, desde o pedreiro, a mão de obra braçal, todos dois, né? E aqui tem as outras profissões. Mas lembrando que cada um de nós podemos chegar aqui, ó. Nós podemos chegar aqui também. Então, em meio aos nossos familiares, nós temos esse serviço, né? Nós temos esse e nós também podemos ter esse. Então, tá em cada um de nós essa questão da estratificação profissional. Cabe a cada um de vocês chegar aonde vocês quiser, certo? Em resumo, identifica-se um tipo de estrutura social que dispõe o indivíduo com suas posições e seus papéis sociais em diferentes comandas ou estratos da sociedade. Esses estratos correspondem a graus diferentes de poder, riqueza e prestígio. A estratificação pode ser do tipo econômica, que se baseia na posse de bens materiais, política, situação de um mando e profissional de grau e importância atribuídos a cada profissional. Então, nesse tipo de estrutura social, o indivíduo, ele está em posições, ocupa, né, as suas posições nos seus papéis sociais, que, independente das diferenças de camadas ou os estratos da sociedade, que eles correspondem a graus diferentes de poder, riqueza e prestígio. E a estratificação pode ser do tipo econômica, que ela baseia em bens materiais, na política, em situação de mando profissional, igual eu falei para vocês anteriormente. Karl Marx e as sociedades de classe. Karl Marx, pensador alemão, foi o principal estudioso desse tipo de sociedade. Então, o Karl Marx, ele foi o principal pensador alemão que estudou esse tipo de sociedade. A história da humanidade é a história de luta de classes. Isso é fato, galera. Então, desde que o mundo é mundo, desde que começou essa mudança, a gente sempre vive a história da luta de classes. Os conflitos entre as classes constituem o principal fator da mudança social. Isso também é muita verdade.
que essas classes, elas constituem o principal fator da mudança social. Nas sociedades capitalistas, as relações de produção vão dar origem às camadas sociais diferentes e antagônicas, burguesa, proprietários e proletariados, que são os trabalhadores. Então, sempre permanece até hoje dessa forma, né? Que a burguesia, que os ricos são os proprietários e os proletariado somos nós, os trabalhadores. As contradições que mantêm entre si forjam e estruturaram a própria sociedade. Isso também é de grande importância, porque cada um faz o que convém para ele ser feito, né? Na propriedade privada, é o bem maior a ser preservado. Então, na sociedade privada, a burguesia, né? Ele é o quê? É o bem maior a ser preservado. Para Marx, a classe capitalista, a burguesia, precisa de classe operária, que é o proletariado, para produzir, criar riquezas e fazê-la circular. Ou seja, eles, os burgueses, que no caso é a classe capitalista, ela precisa da mão de obra operária. Ou seja, ela precisa do nosso trabalho para produzir, para criar, para fazer o trabalho braçal. E dessa forma elas circulam, certo? Então, eles sempre precisam de nós, os trabalhadores, para criar as riquezas. Segundo Marx, os conflitos constituem o principal fator da mudança da classe social nas sociedades de classe. Então, aqui ó, eu coloquei para vocês, viva 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. Então, isso aqui mostra que sem nós, essa classe, ela pode melhorar, mas que o proprietário, ele dificulta essa mudança social. Aqui eu coloquei um exercício para a gente. Acerca da estratificação social, julga o item a seguir. Estratificação é o termo geral usado para descrever uma sociedade que distribui, de forma desigual, renda, poder, prestígio e outros recursos de valor. 2. O nível de estratificação é determinado pelo quão desigual e a distribuição dos recursos sociais aos membros da sociedade. 3. Segundo Karl Marx, a estratificação social resulta na luta de classe. 4. Segundo Karl Marx, a estratificação social resulta na luta de classes. 4. Segundo Max Weber, a estratificação social se apresenta em 3 dimensões distintas: as classes sociais, os partidos e os grupos de estados. A quantidade de itens certos é igual a 1, A, B, 2, C, 3, D, 4. Então, ou seja, na visão deles, as 4 estão certas. Porque sempre depende uma da outra. Cada visão aqui é sequência uma da outra. A1 com A2, A2 com A3, A3 com A4. Então, todas estão corretas. Em termos sociológicos, assinale o que não for correto sobre o conceito de classes sociais. A. Sua utilização visa explicar as formas pelas quais as desigualdades se estruturam e se produzem nas sociedades. B. De acordo com Karl Marx, as relações entre as classes sociais transformam-se ao longo da história conforme a dinâmica dos modos de produção. C. As classes sociais, para Marx, definem-se, sobretudo, pelas relações de cooperação que se desenvolvem entre os diversos grupos envolvidos no sistema produtivo. D. A formação de uma classe social, como os proletariados, só se realiza na sua relação com a classe opositora, no caso do exemplo da burguesia.
E a afirmação da história da humanidade e a história das lutas de classe expressa a ideia de que as transformações sociais estão profundamente associadas às contradições existentes entre as classes. Então, essa aqui é a resposta C. De acordo com a teoria de Marx, a desigualdade social se explica a. Pela distribuição da riqueza de acordo com o esforço de cada um no desempenho de seu trabalho. B. Pela divisão da sociedade em classes sociais, decorrente da separação entre os proprietários e não proprietários dos meios de produção. C. Pelas diferenças de inteligência e habilidade inatas do indivíduo, determinantes biologicamente. D. Pela apropriação das condições de trabalho pelos homens mais capazes em contextos históricos marcados pela desigualdade de oportunidades. Então, essa é a letra B. Certo? É a letra B. Bom, galera, desculpa aí pelas falhas. Nas próximas a gente vai melhorando aos poucos. E nesta aula, ela vai te dar suporte para você responder as questões 1 e 2 da apostila, tá? Obrigado e fiquem com Deus.